Ruth Pinto de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 1921, atriz pioneira no teatro, cinema e televisão. É a primeira artista negra a conquistar projeção na dramaturgia brasileira. Nasceu na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Engenho de Dentro, e logo se mudou com a família para um sítio em Porto Marinho, interior de Minas Gerais. Aos 9 anos de idade, voltou para a capital carioca após a morte do pai. Atuou no teatro, cinema e televisão em centenas de filmes e peças. Foi a primeira mulher negra a atuar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1949, através de uma bolsa Rockefeller, estudou artes cênicas na Universidade de Harvard. Morreu no Rio de Janeiro em 2019. Sigmund Freud nasceu em 1856 na pequena cidade de Freiberg, na Morávia, hoje em Tchecoslováquia. Quando tinha 4 anos, sua família mudou-se para Viena, onde residiu até 1938. Quando, fugindo do nazismo, mudou-se para a Inglaterra, onde morou 1 ano depois em função de um câncer na garganta. Formou-se em medicina na Universidade de Viena, onde estudou histologia, anatomia e neurologia. Mais tarde especializou-se em psiquiatria. Criador da psicanálise, um método terapêutico que se propõe à cura pela palavra, deixou uma enorme herança intelectual com 24 livros e centenas de artigos publicados. Sua psicanálise existe até hoje, quase intacta em suas formulações principais. No encontro de hoje, Ruth de Souza entrevista Freud com a ajuda de perguntas enviadas por espectadores de todo o Brasil. Divirta-se e preste atenção às respostas de Freud. Podem até ajudar você a se compreender melhor. Eu sou Luan Alejandro, repórter do Pasquim. Fiquem em casa. Olá, eu sou Ruth de Souza e dando continuidade aos nossos encontros da quarentena, hoje nós estamos com Sigmund Freud. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho da vida dele. Quem é você, Freud? Então, Ruth, bom dia para você, bom dia para vocês. Estou muito feliz de participar dessa atividade aqui, especialmente com essa atriz maravilhosa que é a Ruth de Souza. Uma das minhas frustrações grandes foi não ter vivido o suficiente para ver sua carreira, Ruth. Gostaria de estar em frente ao palco, ali bem na frente, pedindo autógrafos e vendo suas grandes apresentações no teatro. A minha vida é mais ou menos um livro aberto, né? As pessoas conhecem quem eu fui, o que eu fiz, né? O que eu posso dizer para vocês é que a minha vida foi pautada mais ou menos nas necessidades. Nasci num país muito pobre, a Moldávia, que hoje é a Tchecoslováquia, um monte de irmãos, e meu pai não tinha como sustentar a família e por isso nós fomos para Viena. Se meu pai fosse uma pessoa que tivesse condições, a gente nunca teria ido para Viena. Também foi a necessidade que me levou à faculdade de medicina. Como judeu, nenhuma profissão era permitida na época, a não ser medicina e direito. Eu acabei indo para a faculdade de medicina de Viena só porque era judeu, senão talvez eu fosse outra coisa. Também, durante a faculdade de medicina, eu não queria fazer clínica, eu queria fazer pesquisa. Parece que as coisas não mudam muito, né, Ruth? Porque pesquisa não dava dinheiro. Parece que ainda não dá. Sim. E eu estava apaixonado, eu queria casar. Então, o meu preceptor, o médico que me acompanhava, me disse: vai para a clínica, você precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro. Então, todas essas necessidades que a gente passou pela vida que acabaram influindo na psicanálise. Inclusive, na minha internacionalização,
quis a necessidade que a primeira universidade de ponta no mundo que aceitasse me ouvir sobre as 5 lições da psicanálise estivesse nos Estados Unidos, em Utah. E era um lugar que eu não gostaria de começar, porque a cultura norte-americana não me agrada, é individualista, é cada um para si, não é exatamente a cultura que eu gosto. E por fim, também a necessidade da perseguição dos nazistas sobre mim e a minha família me fez morrer em Londres. Eu queria morrer em Viena. Acho que ao longo dessa conversa, como a minha vida se mistura muito com a própria psicanálise, né? Talvez a gente vá conversar mais sobre isso, detalhes da minha vida, essas coisas todas. Vamos em frente? Então, temos aqui perguntas de várias partes do Brasil. Mas, como anfitriã, eu vou começar com a primeira pergunta. Há uma certa inquietude e um debate aberto e acalorado aqui no Brasil sobre a relação da psicanálise com o autismo. Você poderia falar um pouco sobre o seu ponto de vista? Pois não. Eu queria primeiro pedir desculpa a você e a vocês por ficar de chapéu na entrevista, né? É que eu sou vaidoso. E essa quarentena, 70 dias, eu não consegui cortar o cabelo. E as pessoas nunca me viram de cabelo assim. E eu gostaria que não me vissem. Então, se vocês me desculparem, vou manter o meu chapéu. Em compensação, prometo não fumar cachimbo durante a entrevista. Hã? Então, o autismo. Eu não lidei com o autismo. Não, assim... Eu acompanhei o trabalho do Bloch, porque a gente trabalhava junto. Ele pesquisava algumas coisas sobre autismo na época. Não concordei com a ideia dele de que era esquizofrenia infantil. Eu não acredito que haja esquizofrenia infantil, porque, em síntese, a esquizofrenia é a apresentação de dupla personalidade ou várias personalidades. Enquanto a personalidade não está formada, ou seja, enquanto uma criança não tem uma personalidade, como é que ela vai poder ter duas, se ela não tem nenhuma? Aí eu acho que a esquizofrenia, que eu pesquisei bastante, me informei bastante, tenho uma história para contar no fim dessa entrevista sobre a esquizofrenia, não se encaixava em autismo. E eu acabei me desinteressando pelo assunto, de modo que em toda a minha obra, 24 livros, centenas de artigos, nunca escrevi a palavra autismo. Né? Eu sei que depois da minha morte, especialmente em meio à Segunda Guerra, pessoas lá na Europa e pessoas nos Estados Unidos começaram a pesquisar autismo, e o autismo hoje é uma coisa muito, muito falada e muito pesquisada. Né? Eu tenho um amigo que eu orientei, né? E que é meu seguidor, e que pesquisou muito sobre autismo. E, para a sorte de vocês, ele está vivo e está perto de vocês. Então, vocês poderiam fazer essa pergunta para o Manuel Gil. Né? Ele é um pesquisador da área e é um conhecedor melhor que eu, desculpe. Talvez seja o nosso próximo convidado. Vamos pensar. Pense no assunto. Ele é interessante. Nós temos agora uma pergunta da Denise de Mariana, que quer saber sobre os sonhos. Sou Denise, psicopedagoga e neuropsicopedagoga da cidade de Mariana, Minas Gerais. E a minha pergunta é: o que os meus sonhos querem me dizer? Denise, sonhos. Biologicamente falando, o sonho tem uma função, né? É manter a pessoa dormindo. O sono é muito curto, 1h30, 2 horas, e aí a gente acorda. Ou acordaria se não fossem os sonhos. Nessa é a hora de vigília em que a pessoa tende a acordar, surgem os sonhos, e esses sonhos, então, eles fazem com que a pessoa continue dormindo. Como o sono é necessário, um sono longo é necessário, uma noite bem dormida, de 6 a 8 horas, a gente tem 3, 4 sonhos por noite. Infelizmente, a gente só lembra do último, porque a gente continua dormindo, né?
Psicologicamente falando, assim, para a psicanálise, o sonho não tem muita importância, né? O sonho em si. Sim. O que a gente lida com o sonho é a elaboração onírica, ou seja, o processo em que a pessoa pega materiais do dia anterior ou de dias anteriores que não foram resolvidos e que transforma no sonho. Isso aí só tem valor se você conhecer a pessoa que sonhou. Sim. Tem que conhecer a história da pessoa que sonhou para saber o que aquele sonho representa. Quando nós trabalhamos com sonho em análise, a gente toma os cuidados de não decifrar sonhos que não tenham relação com o que a gente conhece daquela pessoa, né? De qualquer jeito, Denise, o sonho, eu fiz um roteiro para mim aqui para não perder, tá? Eu estou velho. O sonho é uma psicose, com todos os absurdos da psicose, com os delírios, né, as sensações, as ilusões de uma psicose, né? E ele é todo inconsciente. O sonho vem sempre do inconsciente, não há consciência no sonho. O inconsciente é atemporal e é imoral, é amoral. Nos sonhos, a pessoa pode cometer crimes que não cometeria porque a moralidade não deixaria, sexualidades aberrantes que os sonhos têm que não se fazem quando não se está sonhando, mas aquilo não é um desejo que a pessoa tem, né? Na verdade, são materiais não terminados, não bem elaborados, que acabam surgindo em sonhos e que servem para a gente dirigir a terapia em si. Eles podem estar relacionados com alguma coisa que aconteceu no nosso dia? Geralmente estão relacionados com algo que aconteceu no dia anterior ao sono e que ficou mal resolvido, que não foi terminado. Nós temos agora a pergunta da Eva Belotto, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que traz uma questão inquietante e que é mais um desabafo. Por que as pessoas são como são? Por que não se propõem a ouvir o outro? Porque simplesmente fazem o que julgam ser o certo, sem se importar com as consequências das suas decisões. Temos 2 meninos gêmeos, autistas. Um deles foi agredido quando tinha 8 anos por um homem de 47. E até hoje nada aconteceu, nem com a abertura de um boletim de ocorrência. Ainda hoje ele pergunta por quê. Por favor, Freud, ajude-nos. Olha, Eva, infelizmente, crianças agredidas são mais comuns do que a gente desejaria. E sempre foram, né? Embora hoje haja uma consciência melhor e até uma proteção maior, legal, né? As agressões continuam sendo. Antigamente, muito antigamente, as agressões aconteciam mais através dos pais. Os pais agrediam as crianças. Um pai que deve proteger agredindo um filho é muito mais traumatizante, excessivamente traumatizante. Muito mais do que um estranho que agride uma criança, né? Porque o estranho não está ali para proteger. Então a criança percebe isso. E é claro que aos 8 anos, por essa idade, a criança já tem uma memória viva que pode guardar isso na memória e relembrar o tempo todo, né? Cabe a nós, adultos, que cuidamos dessas crianças, de tentar fazer com que isso não volte para a memória. Explicar por que houve agressão, né? Por que um adulto dessa idade vai lá e agride uma criança? Não há motivo lógico para isso. Por que agrediu? Agrediu porque é um agressor, né? Não porque a criança mereceu, né? Porque o adulto é um agressor. A criança não faz por merecer, a criança é a vítima, né? Só que assim, conversando sobre traumas, e talvez isso apareça durante a entrevista toda, porque todas as minhas entrevistas aparecem um monte de perguntas sobre traumas, né? Como a nossa mente é desenhada para não sofrer, o trauma fica escondido no inconsciente. Se a pessoa puder, ele nunca traz à tona aquela dor que passou.
E essa dor, ela precisa surgir de novo para que a pessoa se livre dela, mas ela tem que surgir num ambiente terapêutico, num ambiente seguro, onde o terapeuta possa conduzir a sessão de maneira que o trauma venha e não fira mais do que deve ferir. O trauma não é bem o acontecimento em si, mas a lembrança que a pessoa tem daquele acontecimento. Se fica escondido no inconsciente e a pessoa não lembra mais, o trauma existe, mas não vem à memória. Então a pessoa consegue sobreviver. Embora aquilo fique incomodado, ela consegue sobreviver. O que nós temos que fazer é não reavivar essa memória, né? Fazer com que ela fique no inconsciente, até que algum profissional consiga trazer isso à tona de maneira correta, né? Então, assim, infelizmente eu não posso te ajudar mais, né? O que eu posso fazer é sentir a dor que vocês sentem por causa disso. O único conselho que eu digo é não reavivem essa memória nele. E se ele perguntar, explique, né? Expliquem por que houve agressão. Tirem a parte da culpa, do trauma que ele já sente.